Fala, bom dia, irmãos. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando a mensagem do Senhor. Que coisa linda, né? Já foi comentado aqui. Mas, gente, isso é muito bom. A gente vê as crianças crescendo, se desenvolvendo. A gente vê que cada vez mais o mundo tem investido já desde a base, né? Parece que Satanás é estratégico, é intencional, e arrancar essas crianças, fazer algum jeito de fisgar essas crianças, mas nós estamos aqui, né, resistindo, mostrando que a igreja do Senhor também está ali investindo nessas vidas, nessas crianças, e é lindo demais, de verdade, parabéns por esse trabalho, e que a gente possa apoiar tudo isso, não somente elogiando, não somente colocando a nossa força de trabalho quando for preciso, no acampamento das crianças, por exemplo, ajudando ali nas salinhas quando for preciso, mas também que nós possamos nos dedicar em oração, orar por essa geração aí que está vindo, orar por essa criançada que está aí, né? Gente, coisa linda demais, as crianças aqui dançando, e aí é engraçado que elas vão imitando direitinho, né? As meninas grandes, até no sorriso, nos gestos, aí vem a bandeirinha, gente, é muito legal. De verdade, estou encantado. Mas, vamos à palavra de Deus? Vamos ver aqui o que o Senhor tem para a gente. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais porque eu consegui resistir a essa noite. Essa noite meu irmão foi brabo lá em casa, né? Passei mal a noite toda, e aí eu já logo pensei, Satanás está se levantando. Aí eu lembrei da quantidade de pizza que eu comi. Depois de sair do culto, eu falei, não é Satanás não, eu que dei mole mesmo, dei um exagerado, passei mal a noite toda, mas graças a Deus o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, compartilhando a mensagem dEle, amém? Vamos então ver o que o Senhor tem pra gente, mas antes, vira pro irmão que está do seu lado, eu gosto de fazer isso, que eu acho que ninguém aqui faz, aí eu falo, vou falar pro irmão virar pro lado, vira pro irmão que está do seu lado e fala, agora você vai ouvir a mensagem do Senhor. Se tu me atrapalhar, fala assim para ele, eu vou te dar uma cotovelada. É isso aí. Que nada possa atrapalhar, tirar o seu foco daquilo que o Senhor tem para falar para você essa manhã, amém? Gente, eu queria conversar com vocês hoje sobre um povo. Queria falar com vocês sobre um povo separado, né? Que negócio é esse que você está falando, Lacerda? Como assim? Bom, a gente sabe, quando a gente começa a abrir a Bíblia ali, a gente vai lendo, começa em Gênesis, vai lendo Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? A gente vai ouvir, não somente nesses livros, mas também durante toda a Bíblia, a gente vai ver a história de um povo. Povo esse que foi o povo que o Senhor levantou ali na nação de Israel, o povo de Deus. A gente vai ouvir também falar sobre essa galera que estava ali, passou por umas boas, né? Passou por uns bocados, e a gente vê umas histórias muito interessantes, e a gente consegue perceber nisso, olhando para esse povo de Deus, que foi levantado por Deus, né? Que realmente eles foram um povo separado. E eu queria lembrar para vocês aqui brevemente, antes da gente entrar no texto, como que foi a trajetória desse povo. Queria resumir bem, tá? A história é longa, a gente tem aí alguns livros, mas eu queria passar aqui de uma forma resumida, como que vai chegar até o capítulo e o versículo que eu queria ler com vocês, que vai ser a base da nossa mensagem essa manhã. Primeiro, Abraão estava lá de boa, estava lá tranquilão, na terra de Ur dos Caldeus, na terra de seu pai, até que ele ouve um chamado do Senhor. E o Senhor vai falar para ele, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, olha só o que o texto vai dizer. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só a promessa que o Senhor fez a Abraão. Vamos lembrar que Abraão aqui, ele ainda não tinha nenhum filho, né? Abraão tinha ali a sua esposa, Sarai ainda, né? Eles já eram de idade, uma idade considerável, e eles ainda não tinham nenhum filho. Só que o Senhor aparece para eles,
faz uma promessa de que a partir da vida de Abraão, surgiria ali uma grande nação, um grande povo, e essa promessa se cumpre. A gente conhece bem a história, a gente vai ver ali que Abraão vai gerar Isaac, seu filho, né, vai ter ali umas histórias legais, depois ele vai gerar Jacó, né, que era também conhecido como Israel, né, o patriarca que deu, então, origem ali, gerou 12 filhos, e esses 12 filhos deram origem, então, às 12 tribos de Israel. A gente vai ver, então, na história, que um dos 12 filhos de Jacó, né, a gente vai saber que é José, e esse José se torna, então, governador do Egito. A gente conhece bem essa história, tem novela da Record. Se tu não leu a Bíblia, pelo menos a novela, eu espero que você tenha visto, né? É uma história famosa, a gente ouve desde criancinha. José, quando é vendido por seus irmãos, né? Ele vai parar no Egito, na casa de Potifar. A Potiféia, que era a mulher do Potifar, tenta se apropriar dele ali, né? Usar ele de forma indevida. Ele mete o pé correndo, é preso, né? Até que então, nessa grande trajetória, né, que o Senhor tinha para a vida dele, então ele consegue dar a volta por cima e se tornar governador do Egito. José, então, no status de governador do Egito, o que ele faz? Ele perdoa todos os seus irmãos, ele convida, então, né, eu estou falando de uma forma bem resumida aqui, convida o seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos para poder se estabelecerem ali na terra do Egito, porque estava havendo uma grande fome na terra de Canaã, até que vai ali, então, Jacó, os 12, tá a galera ali toda reunida, né, imagina que a casa do pastor Davidson toda se mudou ali, foi uma galera grande, a galera foi para o Egito, ocupou legal o Egito, e ficou ali na terra do Egito um tempo. O povo se estabelece então no Egito, e ali como José, que era o governador, eles tinham um certo privilégio, tinham uma certa regalia. Então a gente está vendo esse povo de Deus, esse povo que começou lá a partir desse chamado que o Senhor teve, com a vida de Abraão, está então morando naquela terra do Egito. Só que o tempo passa, e a gente vai ver então que José ele acaba morrendo, vai passando uma geração, e esse povo ainda está ali estabelecido na terra do Egito. Só que o que acontece? O tempo passa, o povo está ali, e José morre, e aquele faraó que conhecia José, tinha um prestígio com José, né, a Bíblia diz que surge um novo faraó, e esse faraó então não conhecia José, nem os seus feitos. Só que, o que acontece? Naquela época, o povo de Israel, e como sempre foi, era um povo fértil, né? Estava cada vez mais crescendo, se multiplicando, aumentando na terra do Egito, né? A galera ali do povo de Israel gostava de brincar, né? Ia crescendo, aumentando o número de crianças, né? Eu acho que é porque não tinha televisão naquela época, então eu acho que contribuía para isso. A galera estava fértil, estava se multiplicando, e aí acende uma luzinha vermelha na cabeça, na cuca do faraó. Ele começa a pensar, opa, calma aí, esse povo não é o povo do Egito, esse povo é um outro povo, eles estão crescendo, eles estão se multiplicando aqui na minha terra, logo, logo, isso pode se tornar uma ameaça. Então, o que ele faz? Ele começa a limar o povo ali naquela terra do Egito, começa a induzir a trabalhos forçados, né? E a gente sabe que esse povo, então, aparece ali no Egito, vai para o Egito como um convidado, né? Como pessoas que estão ali em um lugar de destaque, uma terra boa, como era a terra de Gósen, né? Eles estão ali agora, eles se veem como escravos no Egito. Essa é a história do povo de Deus até esse momento. Esse povo, né, que foi separado pelo Senhor, esse povo que foi chamado, agora está ali se vê numa condição de escravos no Egito. A gente vai ver, segundo o relato bíblico, lá em Êxodo 12:40, o texto vai dizer para a gente que esse mesmo povo, né, que estava ali no Egito, eles permanecem lá como escravos, por um período aproximado de 430 anos. 430 anos, esse povo permanece como escravo no Egito. Passado esse tempo, a gente conhece então a história, a Bíblia diz que o Senhor ele levanta um homem, né? Ele levanta Moisés. Moisés, então, que é filho de hebreus, mas, você conhece a história, foi colocado ali no rio, né? E ele
resgatado então pela filha de Faraó, é criado como um príncipe no palácio do Egito, né? É criado como um príncipe instruído, né? Se torna um homem culto, um homem letrado, uma pessoa que tem os conhecimentos, ainda mais que o Egito naquela época era a capital do mundo, podemos assim dizer. Esse homem, ele é usado por Deus, então, para poder libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Acontece o êxodo, né? Esse homem que é Moisés, a Bíblia narra que ele leva consigo, então, aproximadamente 600 mil homens. 600 mil homens atravessam, fogem do Egito e passam, então, pelo Mar Vermelho. 600 mil homens, a gente vai ver, então, a Bíblia não estava contando mulheres e crianças nessa época. Então, a gente pode botar aí um papo de 3 milhões de pessoas, era uma rapaziada forte, né? E costumam meter o pé dali. Só que o que acontece, meus amados? Eles vão em direção à terra prometida. Esse povo de Deus, que antes estava escravo no Egito, são libertados e vão em direção à terra prometida. A parada é que durante todo esse tempo, durante esses 430 anos, eles ficaram no Egito. E a gente sabe que quando a gente fica muito tempo em um lugar, o que acontece? A gente acaba pegando o costume, né, desse lugar. A gente acaba se parecendo cada vez mais com essas pessoas. Eu me lembro, irmãos, teve um culto, depois de um culto, que a gente foi lá para a casa do pastor Douglas. E aí a gente estava zoando, foi pedir um lanche. Vocês sabem que o pastor Douglas não é daqui, né? Ele era lá de Brasília. E a gente decide, então, colocar uns vídeos antigos, umas pérolas que tinha no YouTube. Gente, depois vocês procuram lá no YouTube. É uns vídeos antigos do pastor Douglas pregando lá em Brasília. E ele tinha um sotaque que era muito engraçado, cara. Né? Ele ia falando, irmãos, vocês têm que, né, aceitar Jesus e tal. É completamente diferente do que é agora. Aí hoje você vê ele pregando, né? Ele vai falando. Gente, a gente não percebe, mas o carioca ele tem um sotaque, ele vai puxando pro X. Né? Quem viaja, quem tem... ali a convivência com outras pessoas de outros estados, acaba percebendo que carioca tem sotaque. Só que o mal do carioca é achar que não tem sotaque. E aí tu vai ver, cara, como ele falava antes, quando ele era lá de Brasília, e como ele fala agora, é completamente diferente. E a gente vai percebendo isso. Quando a gente está muito tempo em um lugar, ou quando a gente passa muito tempo com as pessoas, a gente vai pegando as características dessas pessoas. Se tu parar para pensar aí agora, tem um monte de coisa que tu fala, que tu aprendeu com outra pessoa. A Camila, então, minha esposa, cara, ela é mestre em fazer isso. Ela solta cada gíria, né? É cada coisa, né? É neném. É o que mais que você fala, Camila? Não gostei disso. Ela tem uns negócios que é dela. Se você parar para conversar com ela, você vai ver, né? Quando a gente está muito tempo em um lugar, a gente acaba absorvendo características desse lugar. A gente acaba adquirindo trejeitos, a gente começa a falar igual essas pessoas, e foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Gente, eles ficaram 430 anos. Quanto tempo você está aqui? Deu boi. 11 anos. Tá, 11 anos aí já foi o suficiente, né, para o pastor ficar mais carioca. Mas agora você pensa, são 430 anos que o povo estava ali permanecendo como escravo no Egito. 430 anos, nós estamos falando de gerações. Nós estamos falando de costumes, histórias que foram passadas, né, que acabaram trazendo uma nova identidade para esse povo. Uma identidade que não era deles propriamente dito. Porque a identidade desse povo era a identidade do Senhor. Só que pelo tempo que eles permaneceram naquela terra, que não era a terra deles, fez com que eles se tornassem um povo que eles não eram de verdade. E aí, o que acontece? No caso desse povo, eles vão ficar tanto tempo ali, e eles acabam esquecendo a sua identidade. Eles acabam esquecendo como eles chegaram ali. Eles acabam esquecendo quem era o seu Deus. Isso é muito perigoso. Às vezes, nós permanecemos em um lugar que não era para a gente estar. Claramente um lugar na qual nós estamos sendo escravizados. Claramente um lugar que é um lugar que não é da vontade de Deus que nós estejamos, mas nós permanecemos ali, perdendo a nossa identidade, perdendo a ideia de quem realmente nós somos. Nós somos filhos amados de Deus.
Esse povo estava ali. E aí, agora, esse povo estava em fuga do Egito. Eles estavam indo em direção à terra prometida. Mas, antes, o Senhor precisava fazer uma mudança no meio desse povo. Porque o Senhor havia tirado o povo do Egito. Mas antes de entrar na terra prometida, ele precisava tirar o Egito no meio desse povo. Ele precisava separar esse povo. Ele precisava destacar esse povo dos demais. Precisava arrancar toda a raiz do mal, todos os jeitos, todas as culturas, todas as ideias que foram aprendidas durante anos e anos e anos que eles permaneceram na terra do Egito. Era uma missão árdua, mas é o que a gente vai ver então no livro de Levítico. Uma série de leis e ordenanças de Deus, né? A gente vai ter leis cerimoniais, leis de sacrifício, vai ter várias coisas maneiras que a gente vai ver durante o livro de Levítico, né? Um livro que a galera gosta bastante de ler. Ninguém aqui pula o livro de Levítico, amém? Ninguém pula o livro de Levítico aqui na hora de ler, em nome de Jesus, porque é fundamental, gente. Às vezes a gente acha chato aquilo que está sendo descrito, mas não. Se a gente estudar profundamente aquilo, se a gente procurar saber o porquê aquilo, a gente vai entender que tudo isso que o Senhor estabeleceu ali como leis, ordenanças, seja leis cerimoniais, leis de ritual, como deveria ser feito, a purificação, as festas, as leis que estavam sendo colocadas no povo, tudo isso tinha um propósito, que era um propósito de resgatar a identidade do Senhor. Esse povo precisava ser separado. Esse povo não podia ser mais identificado como os escravos que saíram do Egito. Eles precisavam ser identificados agora como o povo de Deus. Por muitas vezes, o mundo, Satanás vai querer usar pessoas, né? Você pode ser chamado ou identificado como um povo que era ex-escravo. Né, a gente vê pessoas aí que às vezes vão pregar, tem cada pregador, gente, que se a gente for ver na internet, ex-defunto, ex-traficante, né, foi no inferno 7 vezes e voltou, né, ex-pai de santo, ex-maçom, ex-satanista, ex-tudo, né, o cara ele prefere se promover como ex alguma coisa ruim do que como atual servo do Senhor, mas o Senhor quer quebrar isso da gente essa noite, né, o nosso motivo de orgulho, nós seremos conhecidos como, essa noite, ó, essa manhã, nós seremos conhecidos como o povo de Deus, amém? A gente vai ver então, queria convidar você a abrir sua Bíblia, opa, tá fazendo o microfone aqui, o que é, não? Não? Tá. Então, vamos lá. Queria convidar você a abrir sua Bíblia aí, então, lá em Levítico, capítulo 19, a gente vai ver, então, no verso 1 e 2, a gente vai começar em Levítico, capítulo 19, no versículo 1 e 2, a gente vai ver, então, algumas leis essas que foram dadas à nação de Israel. A gente vai pegar aqui e separar algumas que o Senhor quer trazer para a gente essa manhã. São leis que foram dadas para o povo de Israel, mas esses princípios servem para nós até o dia de hoje. São princípios que o Senhor quer trazer para a gente sair daqui identificados como o povo de Deus. Amém? Vai dizer assim o texto, versículo 1 e 2. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Geralmente, o que acontece? Quando a gente ouve falar sobre santidade, a gente tem uma ideia distorcida do que realmente significa a santidade, do que realmente o Senhor quer falar para nós sobre a santidade. A gente está vendo aqui nesse versículo, então, nesses versículos, uma ordenança clara do Senhor. O que ele está falando aqui para a gente? Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, e você pode interpretar isso como todo o povo de Deus: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, a ordem do Senhor para o seu povo, a ordenança que ele tem para a gente, até os dias de hoje, é que nós devemos ser santos. Geralmente, quando a gente ouve falar sobre santidade, a gente tem em mente uma ideia do quê? De pureza, né? Muitas vezes a gente vê santidade como uma coisa utópica, algo difícil de ser alcançado, uma coisa que está completamente fora da nossa realidade, né? Quer ver uma coisa? Ó, levanta aqui a mão. Quem se considera santo? Vamos lá. Quem se considera santo aqui? A galera olhando para ver se o pastor está levantando a mão. Calma aí, se o pastor está levantando, eu vou levantar também. Né? Ó,
a gente vê uma galera aí, está um pouco dividido. Tem gente que se considera santo, tem gente que não considera. Mas por que causa esse medo quando eu pergunto para você, né? Quando eu te pergunto, você se considera santo, tem gente que fica com medo. Não, que isso, Lacerda? Não, santo eu jamais. Sou um grande pecador. Que isso? Mas calma, querido, porque uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Como assim? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma notícia. Se você tem uma vida separada para o Senhor, se você tem uma vida dedicada a Deus, e eu estou dizendo uma vida santa, tá, gente? Quando eu falo sobre uma vida santa, se a gente pegar o significado dessa palavra santo no hebraico, né? E aí eu não sou bom do hebraico, mas se a gente pegar o significado dessa palavra, ela significa que santo é alguém ou algo que é separado para Deus ou separado por Deus. Então eu vou reformular a pergunta. Vamos lá. Você se considera uma pessoa separada para Deus, uma pessoa separada por Deus? Levanta aí uma de suas mãos. Agora sim. Isso aí. Amém. É isso. Quando a gente fala sobre santidade, geralmente a gente tem essa visão utópica. Não, a pessoa que é santa é aquela pessoa que é engomadinha, né? Aquela pessoa que está ali certinha. Né? A pessoa que quando está andando pela sala, dá aquele tropeço, bate o dedo mindinho na quina do móvel, a pessoa dá um glória a Deus. Essa é a pessoa santa, né? É a pessoa que nunca errou, nunca falhou, né? Ela está ali, oh, aleluias, exaltado seja o nome do Senhor. A gente acha que santidade, a pessoa santa, é aquela pessoa geralmente que quando vai pegar o microfone para orar, irmão, né? A gente fica até pensando como é que essa pessoa ora assim. Amabilíssimo Deus e eterno Pai, aquele que está sentado em um trono de glória. Não, gente. Uma pessoa verdadeiramente santa é uma pessoa separada para o Senhor, é uma pessoa dedicada a Ele, é uma pessoa que não está mais apegada às coisas desse mundo, é uma pessoa que pode até pecar, mas no momento que ela peca, ela se arrepende ali, ela é convidada pelo Espírito Santo a se arrepender e novamente entregar a sua vida aos pés do Senhor. É essa pessoa que está o tempo todo, mesmo quando peca, ela procura a reconciliação com Deus. Esse é o verdadeiro significado de santidade. É uma pessoa que é separada para o Senhor. É uma pessoa que é separada por Deus. Só que a gente fica assustado quando a gente ouve falar sobre santidade. A gente acha que santidade é algo impossível de ser alcançado. É claro, nós estamos também em um processo de santificação. Quando a gente estiver lá na glória com o Pai, meu irmão, vai ser coisa linda demais. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais do que se arrepender, porque a gente vai estar ali, ó, sem pecado, só desfrutando da glória do Senhor. E eu espero muito, eu aguardo muito por esse dia. Mas, enquanto nós estamos aqui na terra, nós devemos procurar uma vida santificada, uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor, uma vida separada pelo Senhor. E o que o Senhor está falando aqui para Moisés nesses versículos é justamente isso. Quando ele dá essa ordem nos versículos 1 e 2 para o povo, e ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. O que o Senhor está falando para esse povo? Eu quero, na verdade, vocês devem ser um povo separado. Um povo que é distinto dos demais povos. Eles estavam ali numa região complicada. Esse povo está acabando de sair do Egito. E, meu irmão, no Egito era só pecado. No Egito era uma parada louca, irmão, você não tem ideia. E ali toda aquela região, a gente vai ver ali a região de Canaã, que eles estavam indo, existiam muitas tribos, muitos povos que tinham costumes idólatras, tinham costumes, né, de rituais que a gente vê hoje que são bizarros, né? Tinha, por exemplo, um ritual ao deus Moloque, em que os súditos, né, as pessoas que cultuavam a esse deus, entregavam então as suas criancinhas, os seus bebês, para poder então cultuar esse deus. Pessoas que cultuavam os seus deuses em ritos de fertilidade, né, que eram orgias ali generalizadas, e o povo caía por dias e dias na orgia. E isso acontecia tanto nos povos que estavam ali circundando a terra, no deserto, mas também durante o Egito. O que esse povo aprendeu durante esses 430 anos eram práticas que afastavam ele do Senhor, eram práticas que estavam cada vez mais levando esse povo para a promiscuidade. Então, quando o Senhor está dizendo para esse povo,
Vocês precisam ser santos. O que ele está dizendo? Vocês precisam ser separados. Vocês precisam ser diferentes. E essa ordenança não se aplica somente ao povo de Israel que estava caminhando no Egito, não. Essa é uma ordem para o povo de Deus que se encontra aqui na primeira igreja batista em Heliópolis. Essa mesma ordem do Senhor convidando a gente para a santidade. Aliás, convidando não, ordenando. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser separados. E quando eu falo que nós precisamos ser separados, irmãos, eu não estou falando para a gente olhar para o nosso próximo ou para a pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus com o nariz em pé, achando que nós somos superiores a eles, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nos destacar no meio desse povo. E esse destaque não vem daquilo que a gente pode fazer, mas na obra do Senhor na nossa vida. O convite do Senhor Jesus é o quê? Vocês precisam ser o sal da terra e a luz desse mundo. E a função da luz é trazer esse destaque, é trazer luz em meio às trevas. Quando o Senhor diz para a gente que nós precisamos ser um povo santo, leia-se um povo separado, um povo exclusivo para o Senhor, justamente porque nós precisamos trazer essa função de destaque, essa função de luz. Para quando a pessoa, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, a pessoa que está perdida aí no meio da sua família, olhar para você, enxergar uma luz, e luz essa que é a luz do Senhor. Enxergar que você não é uma pessoa como os demais, que está ali tendo a sua vida entregue aos prazeres da carne, cada vez mais sucumbindo aos prazeres desse mundo, não. Você é uma pessoa separada, você é uma pessoa diferente, porque você entendeu que precisa ser uma pessoa dedicada ao Senhor, uma pessoa separada. Em nome de Jesus, a primeira igreja batista em Heliópolis é uma igreja separada, é uma igreja santificada ao Senhor. Nós faremos a diferença nesse mundo, nós seremos reconhecidos como o povo de Deus, o povo que vai se destacar desse mundo, o povo que vai sair do meio do jugo da escravidão e vai trazer a esperança para toda Belford Roxo, para todo o Rio de Janeiro e para todo o Brasil, amém? Nós precisamos ser esse povo separado, e esse é o convite do Senhor. Toda a cultura e costumes do Egito precisavam ficar para trás. Tudo aquilo que eles aprenderam durante esses séculos precisavam ficar para trás, precisava ser deixado de lado. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão, nessa manhã. Não importa o seu passado, não importa o que você viveu, o Senhor Ele quer te libertar da escravidão e separar você para viver uma vida com Ele. Não importa o que você viveu nos últimos 10, 20, 30, 40 anos. O Senhor, Ele quer te tirar do meio dessa escravidão do pecado. Ele quer te tirar, te livrar desse lugar de iniquidade, desse lugar de pecado, na qual nós somos levados a cultuar a nós mesmos. O Senhor, Ele quer te libertar disso. Talvez você pense, Lacerda, eu quero muito ser uma pessoa santa, uma pessoa separada. Eu quero sair muito disso, mas eu não consigo. O que eu preciso fazer? Sabe o que o povo de Israel precisou fazer para poder se libertar do Egito ali? Sabe o que eles precisaram fazer? Nada. Eles confiaram no Senhor. Eles entregaram, eles confiaram naquela mensagem, eles confiaram na palavra de Deus. Sabe, o problema é que às vezes a gente acha que a gente só vai conseguir ter uma vida santificada, liberta do pecado, se nós conseguirmos fazer as coisas pela força do nosso próprio braço. Mas o convite do Senhor para nós essa manhã é: confia em mim, eu vou te libertar, eu vou te tirar desse jugo de escravidão, só entrega a sua vida para mim. Separa você, separa a sua casa. Quando o anjo da morte vai passar ali durante todo o Egito, né, a Bíblia vai dizer que o quê? Ele não entrava, ele não trazia sobre aquelas pessoas que estavam, né, tinham os umbrais das portas marcados. O Senhor, Ele quer entrar na sua casa, mas você precisa, antes você precisa mostrar para o mundo que você é uma pessoa separada. Você precisa querer. Você precisa estar afim disso. A única coisa que você precisa é querer, irmão. E aí, tem um termo que a gente usa muito aqui, que é a querência, né? Muitas vezes a gente quer, mas a gente não tem a querência. O pastor Douglas pregou uma vez aqui uma mensagem dizendo que, como é que era, pastor? Quero, não quero, ou quero querer? Era isso, né?
Às vezes a gente não quer, às vezes a gente quer querer. Às vezes a gente pensa, eu quero, mas não faz nada exatamente para mudar. Né? A gente só tem a vontade ali de mudar, mas a gente não está disposto a fazer o necessário para a mudança. Mas o convite do Senhor para nós essa manhã é que a gente confie nele e que nós nos permitamos ser transformados pelo Senhor. Amém? E aí o texto vai continuar. Eita, celular abençoado. Gente, ora por mim, pela minha vida, tá? Domingo, agora de noite, na hora da consagração de vidas e bens, o que eu vou fazer é vir aqui do lado para poder pedir a Deus um celular novo. Esse aqui está difícil. Ai, Senhor. Amém, glória a Deus. Gente, quando for silêncio assim, você vai dando um glória que parece espiritual, tá? Amém, vamos lá. O texto vai prosseguir, porque a gente vai perceber então que para esse povo ser separado, para esse povo se destacar, esse povo se distinguir dos demais, eles precisavam então tomar algumas atitudes. Primeira atitude, então, que era confiar em Deus, mas algo crucial, algo fundamental que esse povo precisava fazer para poder ser separado por Deus e ser um povo santificado. O povo separado era o quê? Eles precisavam seguir algumas ordenanças. E a mesma coisa vai se aplicar para a nossa vida hoje. Para que nós possamos ser um povo separado, um povo exclusivo do Senhor, nós precisamos seguir as ordenanças do Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos manda, aquilo que a Bíblia está dizendo para que nós possamos fazer. E eu separei aqui para a gente algumas ordens que o Senhor vai dar para a gente aqui nesse capítulo e nesses versículos, que são cruciais ainda para o dia de hoje. E vai dizer assim, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2, vai dizer assim, o texto, o Senhor disse a Moisés, versículo 3, isso aí, vai dizer, respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui então o Senhor ele vai passar uma primeira ordenança, ele vai falar, olha só, eu preciso que vocês sejam separados. Na verdade, eu quero que vocês sejam separados. Vocês devem ser separados. Mas, para isso, vocês precisam fazer algumas coisinhas. A gente precisa separar algumas coisas da vida de vocês. Vocês precisam começar a cumprir algumas coisas. E a primeira delas é, respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Olha só que coisa doida, Lacerda. Beleza, meu filho. Essa lição é muito boa, é muito importante, só que você está pregando no culto de manhã, né? O culto das crianças está muito bom, mas eu já sou um marmanjo, barbado, né? Você está dizendo para mim que eu tenho que respeitar o meu pai e a minha mãe. Garoto, né? Eu fui criado em uma outra época, a minha época era a época de pedir bênção, né? Antigamente, quando a gente encontrava os mais velhos, quando a gente encontrava o nosso pai, a nossa mãe, a gente pedia bênção. Nos dias de hoje, não, né? Hoje em dia, a gente vê a garotada aí, ó, chega no pai, na mãe, qual é a coroa? Né? É assim ou não é? Qual é, velho? Como é que você está? Pode parecer uma ordem meio óbvia, né? Parece que é algo que precisa ser ensinado somente para as criancinhas, mas não. Porque quando o Senhor fala para a gente, nós precisamos respeitar o pai e a mãe, o que ele está querendo dizer com isso? É um conceito que a gente aprende desde criança, mas, querido, esse é um mandamento muito sério. Se fosse algo que poderia ser rejeitado para nós como igreja, não seria um mandamento do Senhor. Mandamento esse que está lá nos 10 mandamentos, é o 7º mandamento, e a Bíblia vai dizer para a gente que é um mandamento com uma promessa. Qual é a promessa do Senhor? Vamos lá, vocês sabem. Respeitem os seus pais e as suas mães, honrem o seu pai e a sua mãe, para quê? Quando Deus está trazendo isso para a gente, nós precisamos respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Geralmente a gente fala, pô, beleza, Lacerda, né? Isso é algo óbvio, isso é algo que eu aprendi desde criança. Só que se fosse algo tão óbvio assim, não estaria ali contido na palavra de Deus, né? Não, seria algo ignorado. E o que o Senhor está querendo dizer para a gente é o seguinte, nós precisamos aprender a respeitar as pessoas, as figuras de autoridade sobre a nossa vida. Por quê? Porque através disso, os nossos dias serão prolongados aqui na Terra. Sabe, talvez você tenha tido um relacionamento muito bom aí com seu pai, com a sua mãe.
Talvez até os dias de hoje você faz tudo ali certinho, mas por algum motivo você tem alguma dificuldade, né, em reconhecer algum tipo de liderança sobre a sua vida. Respeitar a ordem de pessoas que estão ali como uma autoridade sobre a sua vida. E olha só, gente, isso aqui não é só para criança, não. Tem muito marmanjo aí que está desrespeitando pai e mãe. Tem muita gente que às vezes está com 20, 30 anos dentro da casa do pai e da mãe, e às vezes quando o pai e a mãe pedem para lavar uma louça, pede para arrumar uma cama, pede para fazer uma coisa, a pessoa ainda acha um desaforo, fica com raiva. Cada vez mais existem estudos que estão sendo levantados, a gente fala sobre a geração canguru, né? Aquela geração que não quer sair ali dos domínios, do cuidado do pai e da mãe. E uma forma de honrar o nosso pai e a nossa mãe é seguir o curso natural da vida, estabelecer uma família, montar uma família. E a gente vê muitas vezes pessoas que não estão tendo essa ideia de honrar o pai e honrar a mãe. Nós precisamos também ter essa ideia do nosso respeito às autoridades. No versículo 2, o Senhor também vai dizer assim: guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É uma segunda ordenança que Ele vai passar aqui para a gente. E às vezes a gente fica pensando, pô, Lacerda, tá falando de guardar o sábado, que negócio é esse, cara? Tem um cara de judeu, né? Eu sei que você tá com um quipazinho aqui na cabeça agora, mas, pô, né? Para quem não sabe, gente, precisava falar, gente, se você não veio no stand-up ontem, você perdeu, foi uma bênção, coisa boa demais. Estou falando isso porque a gente fez uma piada sobre a carequinha aqui, né? Aí tá parecendo aquele quipazinho do judeu aqui o negócio. Mas se você não veio ontem, você perdeu, foi uma bênção, muito bom. Eu não quero aqui entrar em polêmica nenhuma de falar sobre sábado, domingo, segunda-feira, qual é o dia que a gente tem que tirar para poder descansar, mas o fato é que a ordenança do Senhor foi: guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aqui, se a gente for pegar a raiz dessa palavra, o que está dizendo? Sábado significa o descanso. E mais uma vez, parece uma coisa boba, mas é uma ordem que o Senhor está dando para o seu povo para poder ser separado dos demais. Gente, se descansar fosse uma coisa fácil, não seria uma ordenância. Às vezes a gente está tão ali esgotado, na ânsia de querer fazer tudo, está no trabalho, 24 horas por dia, fora de casa, fazendo as coisas, resolvendo aquilo, resolvendo coisa de trabalho, resolvendo coisa de faculdade, e a gente esquece, vendo coisa de igreja, a gente esquece o descanso que o Senhor ordenou que a gente tivesse. Sabe, querido, às vezes a gente está ligadão ali no 220 e a gente esquece que o descanso é algo fundamental. Quando a gente entende a necessidade de descansar em Deus, a gente mostra a nossa total dependência nele. Porque é assim que a gente testifica que o nosso sustento, aquilo que a gente consegue, não provém da nossa força de trabalho, mas provém do Senhor. Às vezes a gente está tão na ânsia de trabalhar o tempo todo, de fazer as coisas. Por quê? A gente acha que se a gente parar de trabalhar um momento para descansar, a gente acha que se a gente parar de fazer as coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia, aí não vai vir o dinheiro, aí não vai vir um descanso, aí a gente não vai conseguir fazer as nossas coisas. Mas esse tipo de pensamento acontece porque o tempo todo a gente acha que o nosso sustento, as nossas coisas, vem da força do nosso próprio trabalho, da força do nosso trabalho. Mas o conceito que o Senhor quer trazer para a gente de descanso, ter um dia dedicado, um dia separado, um dia propício para descansar e descansar nele é isso. É que a gente possa entender que o nosso sustento, a nossa provisão, não vem da força do nosso trabalho, mas sim, vem da provisão do Senhor. É Ele que é o nosso sustento, é Ele que traz a nossa provisão. Se você deixar de fazer as suas coisas no domingo para estar aqui com a tua família, ouvindo a palavra do Senhor, tem gente que, vamos lá, a gente é crente, e aí mais uma vez, eu não quero entrar na polêmica do sábado, domingo, da segunda-feira, mas geralmente domingo é o dia que as pessoas têm as folgas do trabalho, né? O dia padrão aí, que a galera está livre em casa, e às vezes a gente negligencia o domingo, né? Mais uma vez, gente, o que eu estou falando aqui não é sobre religiosidade, não é falar que o domingo, né, é algo místico, não. Só que geralmente é o dia que a gente está em casa. E a gente tem esse dia ali. E às vezes a gente joga fora com tantas bobeiras, assistindo... qual é o nome dos filmes que passam na Globo lá no domingo? Às vezes a gente deixa de estar aqui na igreja, ouvindo, recebendo uma palavra abençoada de Deus, porque a gente está assistindo o jogo do Flamengo, né? Está ali assistindo o Brasileirão. Aí vai o Flamengo, o Vasco, o Botafogo...
toma uma pé, né? Toma uma sova, leva uma sabugada dos times, aí a gente vem todo triste para a igreja, né? A gente negligencia estar aqui na palavra de Deus, estar na casa de Deus, recebendo uma mensagem abençoada, uma mensagem transformadora. A gente negligencia estar aqui na EBD aprendendo mais sobre a palavra de Deus, porque a gente está em casa dormindo. A gente deixa de estar aqui, está separando esse domingo, esse dia tão abençoado para o Senhor, muitas vezes por nada. A gente acaba trocando isso por nada. Sendo que a ordem do Senhor gente, vocês precisam ter um dia separado. Vocês precisam ter um dia dedicado ao Senhor. E, gente, mais uma vez, assim, eu não estou falando que se você deixar de vir um culto, deixar de estar aqui no domingo, você está condenado ao inferno, não. Mas eu queria convidar você a fazer uma reflexão. Será que você está negligenciando algo? Será que muitas vezes você tem deixado a vontade do Senhor de lado, de estar aqui na igreja, sendo bênção, servindo a Ele, né? Recebendo uma palavra do Senhor, aprendendo mais da Bíblia, por coisas que são inúteis, coisas que são vãs e passageiras? Que você possa pensar isso nessa manhã, a ordem do Senhor, para que nós possamos ser um povo separado, um povo diferente, é isso, ter um dia dedicado ao Senhor. Não estou querendo dizer com isso que, poxa, Lacerda, todos os dias que eu tenho são dias dedicados ao Senhor, né? Será? É claro que, eu não estou falando aqui que você vai chegar no domingo, que você vai viver uma vida, né? Leitura da Bíblia, EBD, vai vir no apelo, chegar na segunda é só, né? É só o caos, só a confusão. Não estou querendo dizer isso. Nós precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor todos os dias da semana. Mas o convite justamente é esse, gente. Não é religiosidade não, mas, gente, domingo o crente tem que estar na igreja, sabe por quê? Porque é assim que o mundo vai enxergar a gente. A gente fala para o povo, gente, vai para a igreja. E sabe o que o mundo enxerga? Sabe que o mundo tem esse conceito, essa ideia muito bem estabelecida na cabeça. Que o quê? Que domingo é dia de crente estar na igreja. Só que a gente inventou essa palavra, que é a tal da religiosidade. E às vezes a gente quer usar para tudo. Não, você está falando isso porque é religiosidade. Mas, gente, isso é besteira. Som, testando. Foi, glória a Deus. É isso. Amém. Às vezes a gente troca essa oportunidade incrível de estar aqui na casa do Senhor por bobeira. Mas o texto vai continuar. Lá no versículo 4, o Senhor ele vai trazer uma nova ordenança, uma outra ordenança para o povo de Deus, a fim de que nós possamos ser um povo separado, um povo santificado, separado por Deus. O texto vai dizer assim lá no versículo 4, não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal, eu sou o Senhor de vocês. Aqui claramente o Senhor está falando sobre a idolatria. E talvez você possa falar assim, Lacerda, beleza, cara, essa parada da idolatria eu tiro de letra. Eu nunca fiz um ídolo de metal para mim. Isso aí tá tranquilo, nunca fiz um bonequinho de metal. Tá de boa, pode pular para o próximo versículo. Não, o que o texto está falando aqui, na verdade, é sobre esse conceito da idolatria. E às vezes, gente, nós estamos caindo na idolatria e a gente nem percebe. Idolatria é uma coisa que, é um pecado que às vezes a gente cai e a gente nem percebe, porque a gente está tão dentro daquilo, a gente está tão cego pela idolatria, que a gente acaba não percebendo os nossos próprios pecados. Talvez você não faça ídolos de metal para você, como o povo fazia antigamente no Velho Testamento, mas talvez você tenha encontrado um outro meio, ou tenha praticado a idolatria na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, através de outra maneira. Existem várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente está cometendo idolatria, às vezes a gente nem percebe. Existem pessoas que acabam idolatrando outras pessoas, seja uma figura de grande admiração, seja um artista, seja uma pessoa de grande renome. Gente, se vocês... Tem cada pessoa, e aí, é engraçado, né, porque a gente está aqui
mais perto dos adolescentes, às vezes, a gente vai conversando com as figuras e outras, é impressionante, às vezes eles ficam loucos, né, com os artistas que tem. Às vezes, gente, a gente acaba idolatrando pessoas até mesmo no meio gospel, sabia? Idolatrando pregadores, pessoas, pastores, figuras de autoridade sobre a nossa vida. E às vezes a gente acaba colocando a palavra dessas pessoas como mais autoridade sobre a nossa vida do que a palavra do próprio Deus. A palavra que está escrita na própria Bíblia. Às vezes a gente acaba idolatrando pessoas. Às vezes nós acabamos idolatrando bens, objetos, né? Seja uma casa, seja um carro. Você fica ali durante meses, anos, orando ao Senhor, pedindo para que Ele te abençoe com um carro. O Senhor, Ele vai e Ele te dá um carro, 0 quilômetro, lindo, bonitinho, ar-condicionado, direção elétrica, né? Coisa linda. Aí, às vezes, você pega esse carro, você vinha a pé para a igreja, pegava um ônibus, Nova Aurora, debaixo de chuva, se lameando todo para vir para a igreja, aí o Senhor vai e Ele te abençoa com um carro. Glória a Deus. Agora você vai sair de Itaipu e vir para Heliópolis motorizado, aleluia! Mas, quando você conquista finalmente a sua bênção, o que acontece? A gente transforma aquilo que era uma bênção como um objeto de maldição para a nossa vida. Não, o carro precisa estar ali limpinho, eu vou usar agora o carro para ir fazer outra coisa, né? Ninguém pode entrar no meu carro. Às vezes, quantas vezes você foi o irmão que precisou da carona para vir para a igreja, mas o amor, ao zelo que tem pelo carro, por aquele objeto, né, não permite com que você dê uma carona para o irmão que está do seu lado. Ah, não, vou levar a irmã ali na rua da mina não, porque, né, vou sujar o meu carro todo de lama. O que é isso, irmão? Às vezes a gente acaba tendo um zelo, né, idolatrando bens. Eu dei um exemplo de carro, mas existem outros bens, imóveis, talvez seja o dinheiro. O próprio Jesus vai dizer que o amor ao dinheiro, eu não estou falando que o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque é justamente essa idolatria. E o texto, a Bíblia vai dizer lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, né? O apóstolo Paulo, ele vai estar, na verdade, usando um termo que foi usado pelo próprio Samuel, quando foi se referir a Saul. Ele vai dizer assim, lá em Colossenses 3, versículo 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Olha só que coisa interessante. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que a ganância, ela está diretamente ligada à idolatria. Talvez você pense, mais uma vez, Lacerda, idolatria, eu estou de boa, mais uma vez, nunca rezei para uma santa, nunca tive uma imagem na minha casa, eu nunca fiz um bonequinho de metal para adorar outros ídolos, estou de boa. Mas te faço uma pergunta nessa manhã. Será que você tem sido uma pessoa gananciosa? Porque muitas vezes eu acabo me encontrando numa situação de ganância. E o que a Bíblia está dizendo é, se você é uma pessoa gananciosa, isto é, uma pessoa que é avarenta, uma pessoa que está cada vez mais procurando os bens materiais, uma pessoa que está cada vez mais se apegando aos prazeres, buscando o dinheiro, buscando regalias que o dinheiro pode trazer, a fama pode trazer, os bens sociais, o status social pode trazer. Então, se você está buscando isso e o Espírito Santo tem incomodado o teu coração acerca disso, então você é uma pessoa gananciosa. E se você é uma pessoa gananciosa, então você é uma pessoa idólatra. O Senhor quer alertar a gente para isso nessa manhã, para que nós não sejamos pessoas gananciosas, para que nós não sejamos pessoas idólatras. Essa é uma ordenança do Senhor. Gente, o mundo está cheio de pessoas gananciosas. O mundo está cheio de pessoas que são capazes de matar umas às outras só para conseguir ascender socialmente, conquistar um cargo. A gente acabou de passar por um período de eleições. E o que a gente mais viu aqui na Baixada Fluminense foram notícias de vereadores que foram mortos. Pessoas que acabaram matando umas às outras porque representavam algum tipo de oposição. Pessoas que queriam conseguir algum cargo público em busca de dinheiro, de poder, algum tipo de coisa. O que é isso, irmão? Isso é ganância.
O mundo está repleto de ganância, o mundo está repleto de idolatria. Pessoas que, na verdade, acabam se colocando num status, num patamar de Deus. Pessoas que acabam cultuando a si mesmas. E nós precisamos ser um povo separado. Quando o Senhor vai dizer aqui para esse povo de Israel, vocês precisam deixar a idolatria, vocês precisam deixar a adoração a outros deuses. O que o Senhor está dizendo é, vocês precisam ser separados dos demais. E deixa eu te falar uma coisa, não é somente no passado que o povo era idólatra, não. Ainda hoje, nós vemos um ápice, um apogeu da idolatria no meio do nosso povo. Nós vemos cada vez mais uma sociedade gananciosa, uma sociedade que está disposta a ir até o último momento, ir até fazer coisas horrorosas para conseguir tipo de dinheiro, algum tipo de fama, de status social. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser santos, nós precisamos ser separados. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus é um povo que coloca os interesses do Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser santos, porque o Senhor é santo. E aí a gente vai ver aqui outros exemplos. No versículo 11, por exemplo, lá em Levítico capítulo 19, versículo 11, vai continuar e vai dizer assim para a gente: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Tudo isso que a gente está lendo aqui, irmão, mais uma vez, parece um conceito óbvio demais, né? Poxa, Lacerda, você está numa igreja, né? Domingo de manhã, a maioria da galera aqui é toda crente, e você está falando para mim, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. É uma coisa óbvia demais, né? É um conceito que já precisa estar bem estabelecido, sim, mas às vezes a gente acaba se esquecendo disso, meus irmãos. Se isso fosse algo que não acontecesse, a gente não estaria vendo cada vez mais hoje em dia a igreja do Senhor. Eu não estou falando somente essa igreja, mas a igreja do Senhor como um todo ali, né? O povo de Deus às vezes caindo nesse tipo de coisa, né? Quantas e quantas são as notícias de pastores que são presos com um malote de dinheiro, né? Na cueca, na meia. Antigamente isso acontecia só com político, mas hoje em dia não. É pastor pegando dinheiro, roubando dinheiro dos outros, né? Pastores ligados aí com tráfico de drogas, pessoas ligadas à milícia. Gente, cada vez mais isso está acontecendo. Pessoas que eram para ser ali, né? Povo de Deus. Não mintam. Será que tudo que tem saído da nossa boca é verdade? Ou será que muitas vezes nós temos emprestado a nossa boca para Satanás? Sabe, eu costumo dizer que Satanás é muito melhor em contar uma mentira do que às vezes nós somos melhor em falar a verdade. E qual é a verdade? A verdade é Jesus. Às vezes nós somos melhor emprestando a nossa boca para Satanás, mentindo. E gente, tem gente que mente que é uma beleza. A cara não chega nem a tremer. Meu Deus do céu, você conhece alguém assim? Você conhece um crente assim? A pessoa conta uma mentira descarada na tua frente, e às vezes você sabe a verdade, você está testando só a pessoa, mas a pessoa está contando uma mentira para você, a cara da pessoa nem mexe, nem treme, cara de pau, e às vezes é crente. Será que tudo que tem saído da sua boca é verdade? Porque quando nós emprestamos a nossa boca para Satanás, o que sai é mentira, e às vezes a gente mente melhor do que a gente fala a verdade, do que falar Jesus. A gente está, às vezes, mais empenhado em contar uma mentira do que anunciar ao mundo a verdade que é Jesus. A gente, às vezes, está expert em falar uma mentira, enganar a outras pessoas, contar uma história mentirosa. Mas quando chega para falar de Jesus para uma pessoa, a gente começa a gaguejar. A gente não sabe o que dizer. Sabe por que isso? Às vezes a gente sabe, a maioria das vezes até, né? Tem muita gente que sabe contar uma mentira melhor do que falar a verdade que é Jesus. Nós precisamos nos apegar à verdade. E o que a Bíblia vai dizer é que Jesus é a verdade. Quando nós não estamos apegados à verdade, nós não estamos apegados a Jesus.
nós estamos distantes de Jesus. Nós precisamos nos afastar da mentira. E às vezes, gente, o pior estágio da mentira é quando a gente mente, a gente esquece e acredita que a mentira é uma verdade. A gente mente tão bem que a gente acaba caindo e acreditando na nossa própria mentira. Mentira essa que pode ser contada pela gente, ou até uma mentira que Satanás conta pra gente e a gente acaba acreditando. O povo de Deus não pode ser um povo mentiroso. O povo de Deus precisa ser um povo separado. O que mais tem no mundo aí afora são pessoas mentirosas. E nós precisamos mostrar a verdade para esse mundo. Nós precisamos ser pessoas íntegras. Nós precisamos demonstrar o caráter de Cristo. O texto vai continuar, ele vai falar: não jurem falsamente pelo meu nome. Quantas vezes, né, a gente conta ali, conta uma mentira, dá um falso testemunho, né? E aqui o texto vai falar sobre esse falso testemunho. Sabe, gente, talvez você fale assim: Lacerda, cara, de verdade, mentira não é para mim não, porque eu não costumo mentir. Só que existe uma mentira que é muito pior e a gente acaba não percebendo. Que não é a mentira que a gente prega com a nossa boca, mas é a mentira que a gente prega com as nossas atitudes. Talvez você esteja vivendo uma grande mentira na sua vida e você não tenha percebido. Talvez você tenha se convencido que você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que está imune ao pecado. O pecado não vem sobre a tua vida, você não tem pecado nenhum. E você acha que isso é a absoluta verdade. Mas, na verdade, a sua vida, a sua prática, aquilo que você tem vivido diz ao contrário. Você tem mentido com as suas atitudes. Talvez a mentira não está saindo da sua boca, mas a mentira está saindo dos seus gestos, da sua atitude, da maneira como que você vive a sua vida. O Senhor quer arrancar isso no meio do seu povo. O Senhor, Ele tem uma promessa para nós. Nós estamos indo em direção ao céu. Nós estamos indo em direção à nossa promessa de que é estar na glória com o Pai. Mas assim como Ele preparou, Ele santificou, Ele deu ordenanças para esse povo, antes de que eles entrassem na terra prometida, Ele quer separar a gente, Ele quer fazer com que nós nos tornemos santos, que nós nos tornemos separados, a fim de alcançar também a glória com Ele. O Senhor, Ele quer nos conduzir para o céu, onde não vai haver choro, ranger de dente, nenhum tipo de preocupação, dor ou angústia, mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos ser separados para o Senhor, para que assim como esse povo precisou passar por esse processo para entrar na terra prometida, nós precisamos também passar por esse processo para entrar no céu. Amém? Você crê nisso? Aqui ele está falando sobre o caráter do povo de Deus. No versículo 16 ele vai dizer: não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Olha aqui que ele está dizendo, olha aqui que o Senhor está dizendo para a gente: não levantem calúnias. E às vezes, gente, eu vou te falar, às vezes eu acabo fazendo isso direto. Levantar calúnias, eu estou aqui sendo... Estou sendo vulnerável aqui de verdade, irmãos. Às vezes a gente levanta calúnias sobre outras pessoas. A gente fala algumas coisas que não são do caráter de Deus. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Sabe aquele cochicho? Sabe o mal que às vezes você acaba falando do seu irmão? Sabe quando às vezes aquelas reuniões que tem na sua casa, talvez, ou até depois do culto, os corredores da igreja, né? Os benditos corredores da igreja, que às vezes as pessoas se levantam para falar mal do pastor, falar mal da liderança, falar mal de fulano, falar mal de ciclano, levantando calúnias, mentiras, difamando a vida de outra pessoa. Isso não é a atitude de um povo santo, isso não é a atitude de um povo separado. O mundo faz isso, mas a igreja do Senhor não. A igreja do Senhor é santa. A igreja do Senhor não empresta a boca para Satanás para poder falar mal da vida dos outros. A igreja do Senhor não. Fofocas e intrigas no meio da igreja. No versículo 17 ele vai dizer: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. E se você foi a vítima dessa fofoca, se você foi a vítima dessa calúnia,
Olha o que o texto está dizendo para você também. Perdoa. Libera perdão. O povo de Deus é um povo perdoador. Porque essa é a identidade do Senhor. Foi isso que o Senhor fez para a gente. Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados todos os dias. Foi a ordenança que o Senhor deu. Se necessário, perdoe o seu irmão até 70 vezes 7. O povo de Deus é um povo que não guarda mágoa, que não guarda birra do irmão. É um povo que libera perdão. É um povo que não deixa isso corroer. Gente, o ódio, né? O ódio, essa raiva, é um veneno que a gente toma, esperando que contamine o outro. A gente se envenena todos os dias com isso, às vezes, e espera que o outro se dê mal. Mas quando, na verdade, a gente está se corroendo por dentro. Libera perdão, irmão. Se você foi vítima de alguma coisa, de algum complô, de alguma fofoca, de alguma palavra contrária, de algo que fizeram contra você, a ordem do Senhor para você nessa manhã é: libera perdão. Não guarda ódio no seu coração contra o seu irmão. Nós somos um só povo, nós somos o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que um reino dividido não subsiste. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar firmes, em unidade, como um só povo, um povo de Deus, o povo que vai herdar os céus. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 31, ele vai passar mais ordens aqui para a gente. Olha o que ele vai dizer: não recorram a médios, nem busquem espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Meu irmão, você quer saber o teu futuro? Você quer saber o que vai acontecer com você? Você quer saber o que o Senhor tem separado para a tua vida? Não é o horóscopo, não é o João Bidu que vai dizer para você, não. É o Senhor. Ele sabe todos os planos que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz que Ele tem o melhor e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é o melhor para você. Não é o que a sua mão vai te dizer. Não é o que a revista de horóscopo vai te dizer. Não. Irmão, o único leão que importa para você não é o leão do horóscopo, não, é o leão da tribo de Judá, amém? Amém? O nosso destino, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Só que a gente vê às vezes um monte de crente, né? Foi falado isso aqui ontem também. O cara coloca ali um versículo, aí você vai entrar no status da pessoa, na bio do Instagram. E está lá, capricorniano. Gente, que é isso? O povo de Deus não pode estar misturado com essas coisas. Nós precisamos estar separados. É o Senhor quem vai ditar o nosso futuro. É Ele que vai dizer o que vai acontecer com a nossa vida. Amém? Aqui a gente vai ter várias outras coisas e existem várias outras ordenanças que o Senhor vai dizer para a gente. Eu queria pedir o louvor já para subir, a gente já está terminando. Lá em Levítico, no versículo 37, para terminar. O texto vai dizer assim: obedeçam todos os meus decretos e todas as minhas leis, e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. A grande ordenança que o Senhor tem para a gente essa manhã, a fim de que nós nos tornemos um povo separado, um povo santo, um povo que foi separado por Deus e separado para Deus, é que nós possamos ler e praticar todas as ordenanças que o Senhor tem para a nossa vida, ordenanças essas que se encontram na palavra de Deus. Mas como nós vamos saber essas ordenanças se nós não lermos a palavra de Deus? Meu irmão, a palavra de Deus deve ser o nosso pão diário. E eu estou pregando isso aqui para você, mas antes de pregar isso para você, o Espírito Santo veio como uma flecha no meu coração com essa palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Como nós vamos saber a ordenança que o Senhor tem para a gente, se a gente não conhece essa palavra? Como a gente vai saber o que o Senhor tem para a nossa vida, o que Ele quer que a gente faça, se nós não nos dedicamos a conhecer, a aprender mais sobre a palavra de Deus? Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso manual, é o nosso sustento diário, é na Bíblia que nós vamos encontrar aquilo que nós devemos fazer, e essa é a ordem do Senhor. Obedeçam as minhas leis e pratiquem-nos.
A vontade do Senhor para a sua vida não é ler a Bíblia somente para mostrar para o seu irmão ou mostrar para a igreja que você tem um conhecimento bíblico ou teológico, saber sobre os termos teológicos e o que aconteceu na história do cristianismo. Não. O propósito que você deve ler, conhecer a palavra do Senhor, é praticar, é testificar, permite com que isso seja testificado na sua vida. Você deve ser a Bíblia em que o mundo vai ler. Quando as pessoas olharem para a sua vida, vão encontrar ali a palavra de Deus. Vão olhar para você e não vão enxergar mais a pastora Sheila, não vão enxergar mais a Thelma, não vão enxergar mais o irmão Elias, o pastor Davidson, o irmão Almeida, não. Vão enxergar o próprio Jesus, vão enxergar pessoas separadas, pessoas que tiveram sua vida santificada, pessoas que tiveram as suas vidas consagradas para o Senhor. Esse é o convite do Senhor para nós nessa manhã, que nós sejamos separados para Ele, que nós possamos praticar todas essas ordenanças, que nós possamos ter uma vida separada, santificada. A santidade que o Senhor deseja para a sua vida não é uma santidade utópica, não é a pessoa perfeitinha, que jamais cometeu um pecado, ou a pessoa toda engomadinha, não. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você não pecou hoje, e o que eu duvido muito, você ainda vai pecar. Eu não estou jogando praga sobre a sua vida, não, é verdade. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós cometemos erros, cometemos falhas, mas um povo separado, um povo santificado, reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros, reconhece que sem o Senhor nada consegue. E esse é o convite do Senhor para essa manhã, que você identifique os seus erros, identifique os seus pecados, aquilo que tem te afastado da comunhão e da presença de Deus, aquilo que tem feito com que você fique distante do Senhor, que você possa consagrar a sua vida todos os dias, que você possa tomar uma atitude de santificar a sua vida. Coloque-se de pé nessa manhã, por favor. Fala com Deus aí, deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Feche os seus olhos, fale com Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tratando o seu coração em algo. Talvez algo que foi falado aqui, talvez algo que Ele tem te pedido já faz um tempo. O convite do Senhor é que nós sejamos santos, um povo separado. Assim como aquele povo precisou ser santificado, se diferenciar dos demais para alcançar, entrar na terra prometida. O Senhor, Ele quer te separar, te santificar, para entrar no céu com Ele. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Talvez você tenha permanecido durante anos e anos
preso em uma situação de pecado, vivendo uma realidade que não é a realidade que o Senhor tem para a sua vida, escravizado, sendo submetido a um jugo de pecado. Mas olha o que o Senhor tem falado para você e quer falar com você essa manhã. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Querido, não importa o que você viveu até chegar aqui, não importa quantos anos você viveu sob o jugo de escravidão do pecado, o que importa é que agora você é povo de Deus. O Senhor te separou, o Senhor te elegeu, você faz parte de uma nação santa, uma nação separada para cumprir o propósito do Senhor aqui na terra, anunciar as grandezas do Senhor. Antes você não era ninguém, mas você agora é um filho amado de Deus. Você é eleito, você é amado e foi separado por Deus para anunciar o amor daquele que te resgatou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo Deus. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser conhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Amém. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã poderosa na Tua presença, Deus. Eu quero pedir agora, Senhor, pela vida dos Teus filhos, Senhor, que estão aqui nessa manhã, Senhor. Pai, o Senhor separou, Pai, o seu povo. Pai, eu quero te pedir pelas pessoas, Senhor, que estão aqui nessa manhã, Deus. Talvez, Senhor, aquelas que chegaram, ó Pai, aqui sem uma esperança, triste, Senhor, sem uma perspectiva de mudança. Eu te peço que o Teu Espírito Santo toque esses corações, Senhor, e que todos nós possamos entender que nós somos o povo de Deus, um povo que foi separado, um povo que, Senhor, é tido como exclusivo para o Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui dessa manhã entendendo que nós não pertencemos a nenhum outro Deus, que nós não pertencemos a nada e a ninguém, que não seja, Senhor, a Ti, ó Deus. Ó Pai, eu te peço, toca os nossos corações, ó Pai. Senhor, que nós possamos viver, ó Pai, uma vida, Senhor, que seja compatível com as Suas ordenanças, aquilo que o Senhor espera que nós possamos fazer. Pai amado, eu te peço, Deus, toca esses corações, que nós saiamos daqui, Senhor, prontos, ó Pai, para fazer a diferença nesse mundo. Pai, que em nome de Jesus, o
nós somos um povo separado, que nós somos um povo santo e que nós somos um povo escolhido para o Senhor, para fazer a diferença. Muito obrigado por essa mensagem, ó Pai. Muito obrigado por esse culto, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui, Senhor, em segurança, retornar para as nossas casas, ó Pai, tendo um bom domingo, um domingo abençoado na Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amado? E que o amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, nos fazendo um povo separado, consagrado a Ele, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no teu irmão aí, desejo um domingo abençoado. Nós teremos o nosso intervalo, logo depois da nossa escola bíblica dominical. Deus te abençoe.